Bênção, viu? Vamos orar pelo pastor. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Paizinho querido amado. Vocês, Senhor Jesus, que Tu enviou as pessoas que Tu quis para estar aqui nessa noite, Paizinho querido. Porque eu sei, Senhor, que Tu há de falar com cada um, Senhor. Pois eu sei, Senhor Jesus, que Tu não deixes Teu povo desamparado, Senhor Jesus. Are cantará na paz, não temai, cantará na paz, pois eu usarei o meu servo cantará na paz. Glória a Deus! Que venha glorificar o meu nome, cantará na paz, e eu mostrarei a ele, cantará na paz, aquilo que tem que ser dito, cantará na paz, e aquilo que eu quero que revele, cantará na paz. Porque eu abençoarei a minha igreja, cantará na paz. Todos aqueles que são fiéis, glória a Deus, eu abençoo tu, meu aleluia, servo amado, canta. Fique em paz, cantará na paz. Porque eu sou contigo e te cubro com minhas asas e conheço o teu coração, cantará na paz. Fique em paz, que grandes coisas estão por vir. É momento de se alegrar e cantar. Jesus. Mesmo que teus olhos físicos não vejam, eu vou te mostrar o teu futuro e cantar na paz. E eu te abençoo. Fique em paz, amém. Palmas para o Senhor Jesus. Oi, ei. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí, irmão. Livro de Romanos, número Romanos 8. Vamos no versículo 35. Romanos 8, 35. Vamos ler? E diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Só isso. Aí você fica no versículo 1 de 8. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu ia trazer uma palavra na área da libertação, mas como a maioria faltou hoje e não tem ninguém precisando de libertação, quero trazer aqui para o lado do ensinamento. E antes de trazer esse ensinamento aqui, deixa eu dar os avisos. Sei que muitos irmãos têm faltado, né? Muitos têm perdido a oportunidade de estar na presença. Eu sei que em casa pode assistir, mas não é a mesma coisa de você estar na presença. É a mesma coisa você ver o Davi, eu vendo o Davi comendo frango, aquela comida toda saborosa, pelo vídeo, de ele chegar, pastor, vem comer aqui mais eu. Diferente. Não, Davi? É diferente. Ai, mas você está só vendo. Entendeu? Então, irmão, a essência do cristão
é estar na presença. Sei que para mim, irmão, é um desafio muito grande. Entendeu? Para mim é um desafio muito grande. Por quê, irmão? Porque a falta de compromisso é grande. Mas a festa da igreja está chegando, né, irmãos aí? Até os mortos vão aparecer, né? Vai ter 3 dias de festa. Vai estar tudo, vai, vocês vão ver o rebanho daqui da redada dele, né? E quinta-feira, irmãos, eu vou estar iniciando uma campanha. A campanha do Limpa Caminho. Vou fazer o cartaz, vou divulgar nas redes sociais. E vai ser assim. São quantas quinta-feiras esse mês de julho? São 4, são, irmão? São 4? Então vai ser 4 quinta-feiras de campanha. Começa a campanha, pastor, do Limpa Caminho. O que é de demônio no teu caminho? A gente vai invocar os anjos e mandar os anjos limpar os teus caminhos. Se houver necessidade de fazer sobrenatural, a gente vai fazer. Só não vou fazer para estar brincando, né? De espiritualidade. Ai, como é assim, pastor? Ai, pastor, estou com problema no amor. Você já viu os cartazes? Já viu, José? Traga o amor em 24 horas. O pastor está fazendo a campanha ali. Pode? Entendeu? Pode ser problema espiritual, o que foi, irmão. Se for demônio, ele sai fora. Que uma irmã, eu fiz uma campanha aqui no João 23. Uma irmã da Remidos, da igreja Remidos, crente, né? E a irmã foi vítima de um trabalho de macumba, né? E a entidade se manifestou, irmão. Então, irmão, se for demônio, essa não. Entendeu? Se for demônio, ele vai. Agora, se for carne, dá só o toque, irmão, tá bom. Entendeu? Então, irmão, vai começar quinta-feira, se Deus quiser. Vou fazer o cartaz. Vou me preparar. Quem que vai estar pregando? Eu. As 4 quinta-feira vai ser eu. Se eu não resolver, né? Estou com um exército, né? Exército celestial do meu lado, né? E eu creio que você vai receber a tua bênção. Tanto pode ser do lado do amor financeiro. Os demônios estão atrapalhando teus filhos, o demônio está atrapalhando a tua família, irmão. Pode ter certeza, se for demônio, irmão, ó, vai cair por terra. Entendeu? E o Senhor, Ele vai dar vitória, tá bom? Domingo, irmãos, é o nosso culto da família, tá bom? Domingo vamos fazer uma programação especial e eu creio que o Senhor vai abençoar, amém? Vamos entrar na mensagem. Olha aqui uma coisa aí que é interessante, irmãos. Eu estava fazendo a minha oração, irmãos, ali no começo, e a senhora ainda não tinha chegado. Eu via, era como se eu visse a sua mãe no mundo espiritual, sem querer puxar saco, mas eu via a sua mãe, verdadeiramente, e o Senhor mostrava a sua mãe bem, irmãos. O Senhor tem guardado a sua mãe, viu? O Senhor, Ele sempre tem respondido as orações da senhora, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá bom? Esse versículo 35, irmãos, aqui, o versículo 35, ele está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. E olha que coisa interessante, irmão.
Eu acho que essa mensagem aqui é só para os escolhidos. Eu estou estudando um livro. Parece incrível, mas é porque eu estou estudando mesmo, de verdade. O missionário foi o meu presente. Dia do namorado, livro. E o nome do livro é Ansiedade, parte 3. Fala sobre o ciúme. E o livro ele explica, na área da psicologia, sobre o ciúme. O que é o ciúme? E o assunto, irmão, tem a ver com o que a gente vai abordar aqui nesta noite. Paulo aqui, irmãos, ele está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta que ele está fazendo? Quem nos separará? Agora, eu queria entender por que ele colocou essa pergunta no plural. Por quê? Porque ele estava preso e ele estava só. Para vocês poderem entender, Paulo ele foi preso 2 vezes em Roma. 2. Primeiro ele foi solto e a segunda ele foi preso já para a morte. Mas ele mesmo sabia que até a morte dele foi na direção de Deus. Era necessário ele morrer em Roma. Ele poderia não ir, poderia ter fugido para outro país, mas não. Foi permissão de Deus. Só, irmão, que ele aqui, ele está fazendo uma pergunta tanto para ele como para a igreja de Roma. Os irmãos romanos. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que ele está fazendo? Quem é que pode separar do amor de Cristo? Aí eu lhe faço outra pergunta. Você sabe o que é o amor? Da onde surgiu essa palavra amor? Eu sei que essa palavra ela é colocada em alguma classificação, como o amor paternal, o amor conjugal, o amor familiar, o amor coletivo. Então, essa palavra ela está relacionada a vários fatores. Mas o que Paulo ele está falando aqui não é do amor dele para Cristo. Você tem que prestar atenção. Ele está falando do amor de Cristo para ele. Você tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Quem que pode nos separar do amor de Cristo? Por quê, irmão? Se ele colocasse assim, ó, quem é que pode me separar do amor que eu sinto por Cristo? Ele foi tão inteligente, Paulo foi tão inteligente, porque se ele colocasse, ele poderia muito bem com as suas palavras dizer: quem é que pode me separar do amor de Cristo? Porque eu amo Ele. Só, irmão, que Ele mesmo, pelo entendimento, você sabe, embora que nós dissemos que amamos o Senhor, que damos a nossa vida por Ele, nós estamos sujeitos a falhar. Por isso, irmão, que Ele foi muito rico em colocar em suas palavras, dizer o quê? Quem é que pode te separar do amor de Cristo?
E o que é o amor? Que amor é esse? Um dos livros que eu estudei, o primeiro livro que eu estudei na área da psicologia, ele fala que amor sem sacrifício não é amor. Para poder ter o amor, tem que ter o sacrifício. Para você poder ser campeão, ganhar um troféu, tem que ter o sacrifício. E eu sei, irmão, que nós vivemos uma era hoje, infelizmente, a sociedade que nós vivemos, tanto a sociedade secular como a sociedade cristã, o amor ele está em extinção. Tanto o amor coletivo como o amor de irmão, ele está em extinção. Por quê, irmão? Porque nós vivemos uma era hoje em que a sociedade cristã e a sociedade secular confunde o que, irmão? Os prazeres prazerosos desse mundo como o amor. Muitos confundem a paixão com o amor. E a Bíblia ela é clara. Eu sei que muitos pregadores usam essa passagem para ofender algo. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Só esse versículo ele está narrando o quê? Ele está falando de quê? Do amor coletivo. Como é que eu sei que nós vivemos numa era hoje em que o amor está em extinção? Oh, irmãos, é simples. Hoje nós temos que lidar com o irmão que tem inveja do outro, o irmão que tem uma irmã bonita e o irmão fica, né, o olho dele de cururu. E temos que lidar, irmão, com isso. É o irmão que conquista um automóvel e o outro não, e o outro profere palavras negativas. É o outro que consegue um relacionamento saudável e o outro não. Vive na solidão e ele começa a ofender a si próprio. E ele perde a expectativa. Uma certa vez eu em um discurso com um amigo meu que é formado na área da filosofia, ele me fez uma pergunta. E a pergunta que ele me fez, ele perguntou: Isaac, existe amor? Aí eu: existe? Aí ele disse: não existe amor. O amor ele é um conjunto de interesse. Quando uma pessoa se envolve com você, é porque ela está interessada em algo. Não existe amor. Aí só fiquei, pois eu sei. Fica com a sua tese, eu fico porque para mim existe. E o que é o amor, irmão? O que é o amor? Como é que a gente podemos
classificar. Eu sei, irmão, que gente confunde a paixão com amor. Só, irmãos, que os sábios falam que a paixão, irmão, é algo passageiro. A paixão é como se fosse você, é algo que você, como se você tivesse uma fantasia. Você só vê as mil maravilhas, e depois que você enxerga a realidade, a paixão vai embora. A paixão vai embora. E como é, irmão, que a gente podemos entender o que é o amor? Ô irmão, preste atenção. Se não houver sacrifício, você não pode deduzir como amor. Ai, pastor, eu amo a minha mulher. Será? Será? Agora eu também lhe digo que o amor, ele nasce e ele vai se criando. O amor não é algo já feito em forma, não, irmão. Não. Agora por que, irmão? Por que Paulo está falando essa pergunta? Quem é que pode me separar do amor de Cristo? Você tem ciência do que Paulo está dizendo isso? Por quê, irmão? Porque para poder falar isso, você tem que ter um alto grau de convicção. Tem que ter. Para Paulo poder dizer isso, irmão, ele também vai falar no versículo 1. Consciência, convicção. O que é que ele vai dizer no versículo 1? Foi. Isso é uma afirmativa. Calma, Davi. Isso é uma afirmativa. De que, irmão? Olha o que é que ele vai dizer. Portanto, ele está afirmando. Aí você vê que tem uma vírgula aí, irmão. Portanto, ele é separado. Aí você vai ver o que? Agora, ele está falando nesse exato momento. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Presta atenção. Se você for para o livro de João, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: aquele que não crê nas minhas palavras já está condenado. Eu quero te falar aqui uma coisa, irmão, e te garanto que eu vou te dizer, não para querer te afrontar. A salvação, irmão, não é por mérito de obra, não é pelo que tu faz. A salvação é pela fé, convicção.
Porque tem muita gente que pensa que a roupa dela vai levar ela para o céu. Tem muita gente que também pensa que para ele poder entrar no céu ele tem que ser perfeito. Glória a Deus. E eu te garanto, irmão, bota isso na tua cabecinha, cearense. Eu sei que você vai pecar, já pecou antes, vai pecar mais, mas você está em Cristo. E se você está em Cristo, irmão, não há condenação. O preço já foi pago. Irmão, se a salvação fosse por mérito a algo que nós fizemos, para mim, irmão, se tem uma religião que era os primeiros para entrar no céu, para mim, era os espíritos que era para entrar no céu. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque eu já fiz um curso em uma ONG deles. Pensa no povo devoto, pensa no povo amoroso, pensa no povo respeitador. São os kardecistas. Se a salvação fosse por algo que nós fizemos, era para ser esse povo. Mas, irmão, você tem que aprender uma coisa. Você só entende isso daqui, irmão, quando você tem a convicção daquilo que Paulo fala. Eu sei, irmão, que Paulo escreveu 13 livros. Eu sei que ele foi o apóstolo dos gentios. Mas Paulo, ele tinha defeito. Paulo não era santo. Mas por que ele foi para o céu? Não pelo que ele fez, irmão, mas sim pela convicção que ele tinha. E nós temos que ter, irmão, convicção em Cristo. Por quê, irmão? Porque o preço já foi pago. Oh, aleluia. A gente temos que reconhecer, irmão, aquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E somente, irmão, você só entende isso quando você aprender a amar Ele. Oh, Jesus, parabéns. Enquanto você não saber o que é o amor, enquanto você não sentir o amor de Cristo na tua vida, você sempre vai estar se culpando. Sempre vai estar se culpando. E eu digo isso, irmão, com toda convicção. É a mesma coisa do amor de um pai para com o filho, do amor da mãe para com o filho. Você vê, irmão, que tem uma passagem na Bíblia que também diz, ele faz uma pergunta: por acaso poderia uma mãe esquecer de amamentar o seu filho? Aí ele diz assim: não. Quanto mais eu, o Senhor, esquecerei. Então, irmãos, isso é o que? O amor. Ai, irmão, ai, pastor, você está dizendo que Cristo, Ele me ama? Com toda a convicção.
E antes de tu entrar no útero da tua mãe, Ele já te amava. Ele já te amava. Aleluia. Como é que vocês sabem, pastor, que Ele me amava? Veja só, irmãos. Antes de você vir ao mundo, você também já estava condenado. Eu lhe faço uma pergunta para você. Humanamente, você teria coragem de morrer pelo seu irmão? Difícil, irmão. É difícil. Olha que coisa interessante, irmão. A maior prova de amor, é quando você se coloca na dor do outro. Essas mulheres da vida, as levianas, não sabem o que é isso. É um amor vazio. Mas quando você se coloca na dor do outro, você sente o amor. E Ele fez isso por mim? Fez. Ele se colocou no teu lugar. Glória a Deus. Ele pegou a tua condenação e carregou para Ele. Ele pegou as tuas dores, não é nem dor, dores, e levou sobre si. Para que prova de amor esse maior na tua vida? Por isso, querido, que eu quero te dizer nesta noite, a maior prova que Ele poderia provar que realmente Ele te ama, era Ele se colocar no seu lugar. E o que é que João vai dizer? Ele é o Verbo que se fez carne e que esteve no meio de nós. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você tenha aquela tese de dizer assim: e amor trai? Irmão, eu vou ser sincero. Se a pessoa ama de verdade, ou ele ou ela pode até sofrer, mas ele não se relaciona com outra pessoa. Ah, eu traí porque a carne é fraca. Não existe isso. Não existe isso. Por quê, irmão? Porque você não vê e nem um ponto, irmão, Cristo lhe traindo, dando as costas para você. Você não vê. Você não vê nenhuma passagem bíblica Ele rejeitar um ser humano. Você não vê. Você sempre ele vai ver ele dizendo: filhinho, filhinha, você está curado, vai em paz, tua fé te salvou. Olha só, irmãos, até o cabo que estava condenado numa cruz, ele também disse: hoje mesmo tu vai estar comigo. Glória a Deus. Então, irmãos, tudo isso, irmão, é prova de amor.
E aprenda uma coisa nesta noite. Eu sei que a igreja, ela está nos últimos dias. E o Senhor, Ele vai provar isso, irmão. O Senhor, Ele vai provar isso. Provar de quê, irmão? Se tu realmente ama Ele. E quando chegar o período de Ele te colocar à prova, que se realmente você ama Ele, eu lhe digo uma coisa, irmão: nem todos permanecem. Nem todos permanecem. É que nem aquela mesma coisa da mulher tola, de uma mulher que tem a mentalidade de tola. Ele vai dizer assim: amor, eu lhe amo, mas não dá para a gente continuar mais. Estou cansado dessa vida. Então, irmão, tem muitos que fazem isso. De quê? Tem muitos que chegam a Cristo e começam a se deliciar do amor de Cristo. Mas quando chega o período de o Senhor provar que realmente ama, nem todos permanecem. Por quê, irmão? Porque a prova de a gente provar, irmão, não é num período de bonança, não, irmão. Não. A prova de Ele nos provar que nós amamos Ele é nos momentos mais difíceis em que Ele nos coloca. Glória a Deus. É a mesma coisa. Dizer que ama Cristo quando tudo vai bem é moleza. Mas você já se declarou que ama Ele quando não tem pão para comer dentro da tua casa? Já? Você já se declarou para Ele quando não tem uma água nem para beber? Tem que pedir nas casas? Quando não tem uma roupa para vestir? Quando você vê os teus vizinhos proferindo palavras da tua vida, que crente é essa? Por que essa crente não sai da dificuldade? Eu não quero ser crente para ser assim. Você vai dizer o quê? Você vai dizer o quê? Aprenda uma coisa, irmão. Vai ter fases da nossa vida em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai ficar em silêncio. Você vai correr para um lado, você vai correr para outro, e Ele vai ficar em silêncio. Ele não vai te responder. Você vai se achar que está sozinho. Mas é nesses momentos que você tem que provar que você ama Ele. Glória a Deus. Esses momentos são um dos momentos mais difíceis, irmão. É por isso, irmão, que Paulo ele é convicto. Por quê, irmão? Porque Paulo ele sabe que esse amor que Cristo sente por você, ele sabe que Ele não vai te abandonar. Eita, glória, aleluia, Jesus. Verdade, Senhor. Você sabe, irmão, como é a vida de um preso? Você olha para um presídio de hoje, do século 25, século 21, século 25. Falei errado.
do século 21, você olha para as cadeias de hoje e comparar com a cadeia que Paulo estava, vou simbolizar como se a de hoje fosse um hotel de luxo. Tem uma caminha, tem um banheirinho, tem um chuveirinho para tomar um banho, o governo dá um sabonete, o governo dá uma chinela, come 3 vezes ao dia, o bichinho dorme, ronca, tem direito ao sol. Até um auxílio às vezes. Ainda ganha aposentadoria ainda. Agora você tem coragem de se colocar na situação de Paulo. Imagine o preso lá em Roma, ali nos anos 70 depois de Cristo. Imagine lá um presídio daquele ali, irmão, em que as cadeias, irmão, eles eram feitos debaixo dos palácios. Para uma nossa linguagem aqui atual, muitas vezes as cadeias eram feitas, irmão, ali onde passavam as fezes, que a gente chama de fossa. Você acha por que Jeremias morreu com tuberculose? Jeremias ficou preso, irmão, no calabouço. Aí você imagine você estar numa cadeia, irmão, que você não vê a luz do dia, aonde tudo está escuro, aonde você tem que sentar, se dormir num barro, e você abrir a boca, ou você acha que não existia demônios ali, irmão? Ou você acha que os demônios só vieram aparecer já nessa era? Não, irmão, o diabo sempre existiu. Parece que até eu vejo, irmão. E aí, Paulo? O que adiantou ganhar tantas almas para Jesus? Olha onde é que tu está. Cadê a tua família? Cadê? Cadê os teus parentes agora? Que amor é esse que tu diz que Cristo te ama? Como é que Ele te coloca numa situação dessa? Oh, querido, ele passou por isso. Ele passou por isso. E quando eu vejo ele aqui, irmão, ele escrevendo esse capítulo 8, é como se ele estivesse dando uma tapa no diabo, pegando ali o seu candelabro, para nós a gente chama de lamparina, ou para os modernos, a lanterna da atualidade. E ele vai escrevendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha o que é que ele vai dizer, irmão. Vamos navegar aqui em algumas passagens. Vamos navegar aqui. Versículo 11. Olha o que é que vai dizer. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou
a Jesus dentre os mortos habita em vós, e aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Aí olha o que é que ele vai dizer. O versículo 18. Olha o que é que ele diz. Porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Oh, glória, Senhor. Preste atenção, irmão. Aleluia. Olha o que é que Paulo está dizendo. Sofrimento deste século. O que é que ele está dizendo? Não dá para ser comparado. O que tem para ser revelado para nós. Oh, glória, Senhor. Isso é o que, irmão? Confiança. Confiança, irmão. E de não há dúvida no teu coração de que Cristo realmente Ele te ama. Glória a Deus. Ele te ama. 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 Aí pule aí, irmão, vamos pular. Versículo 31. Olha o que ele vai dizer. O que diremos? Então, a estas coisas, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas entregou por nós todos. Olha essa porta aí, Simone. Mas o entregou por nós todos. Como não nos daria gratuitamente também com Ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem é o que condenará? É Cristo, que morreu, sim, que foi ressuscitado, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Aí olha o que ele vai dizer. Ele está fazendo uma interrogação. Será? Essa palavra será, irmão, não é uma afirmação. Ele está falando o quê? Será a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada, como está escrito: por causa de ti somos mortos todo o dia.
somos considerados como ovelha para o matador, mas todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos ama. Preste atenção, irmão. Olha porque é que você é um conquistador. Oh, querido, não é porque você é perfeito não, irmão. Você é um conquistador, irmão, pelo amor que Ele tem por você. Pelo amor que Ele tem por você. E eu queria fazer uma oração pela tua vida. Por favor, fica de pé. Quero orar por você. Quero orar. Eu estou sentindo o Senhor aqui, Deus. E o Senhor vai falar com você nessa noite. Queria que você entrasse na dimensão do Espírito. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão. Não abra teus olhos. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Jesus, aqui só está os escolhidos, a quem o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite. E eu te glorifico, Senhor, porque eu estou sentindo a tua presença nesta noite. Jesus, eu não quero pedir, Senhor, a presença dos anjos aqui, mas eu queria, Pai, que o Senhor tocasse cada um que está aqui, Pai. Eu queria, Senhor, que o Senhor falasse no íntimo. Anai mi cantaravashi, hanalavai mi hanalavashai. Canterei mi de hanalavashi. Canta, cantere, hanalai mi de canta lavashai. Canta, hanai mi de canta lavashai. Ekete, hanai mi de canta lavashi. Irimiei de vashi de canta lavashai. E kamanai mi hanalavashi. Canterei e hanalavashai. Canta, canta, lai mi de canta lavashai. Ere kabashi de canta lavashai. Irimi canterei mi hanalavashai. Ketei e hanai mi de canta lavashai. Akamanai mi hanalavashai. Entre em oração, Senhor. Eremai de vashi de canta. Está, Senhor, tua serva. Fala com ela, Senhor, para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Are cantará na vai. Não temas, recanta, pois eu sou contigo, recanta. Porque tu está triste, recanta. Noite sem dormir, recanta na vai. Consegue dormir direito, recanta, vai. Pensando no dia de amanhã, recanta. Oh, recanta, vai. Mas eu vou te sustentar, minha filha, recanta, vai. Não fique em agonia, recanta, vai. Sou eu que cuido de ti, dos teus, recanta. Daqueles eu cuido, não se preocupa, recanta. Eu vou mudar essa situação, recanta. Eu posso transformar, recanta. Se tu crer, recanta. Tu verás a minha glória, recanta. E contemplar
nada, cantar na paz. Somente permaneça na minha presença. Não desista e não pare de crer em mim, cantar na paz. Eu sou autor da tua fé. Muito em breve, mulher, cantar na paz. Eu voltarei para os meus, cantar na paz. E levarei para mim mesmo, cantar na paz. Um lugar de gozo e paz, cantar na paz. Não fique, cantar na paz duvidosa. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Lembra quantas vezes eu te levantei, cantar. Lembra quando tu estava chocada no chão, cantar. Eu fui lá e te segurei pela mão. Levanta e anda, canta, porque eu sou contigo, cantar na paz. Não temas, mulher, canta. Eu sou o que sou e tu verás que eu vou fazer. Assim, cantar na paz, como eu prometi, anda, cantar na paz. Da mesma forma eu vou fazer a tua vida. Eu vou transformar, eu vou te lapidar e cantar na paz. Eu vou te aperfeiçoar e cantar na paz. Fica na minha presença, não saia de perto de mim. Não saia e canta, porque eu tenho grandes coisas para ti. E grandes mudanças chegarão para a tua vida. E tu lembrarás desse dia e contará o teu testemunho neste lugar. Não só aqui, em outros campos também, para que tu glorifique o meu nome. Eu te abençoo, eu te abençoo. Coloca a mão aí, Josué. Ai mi hanavashi, ine hanai mi decanta lavashi, cantelei mi hanalavashi decanta lavashai. Iremaki mi hanalavashi decanta lavashi. Iremaki mi hanalavashi. Iremaki te mi hanalavasha. Ene hanaki mi decanta lavashai. Irebai de vashi decanta lavashai. Kete hanai mi hanalavashi. Decanterei canalavashi decanta lavashai. Iremai mi canalavashi decanta lavashai. Cante hanaki mi decantere canalavashai. Iremai mi de canalavashi decanta lavashai. E hanaki mi decanta lavashai. Iremai mi decantere canalavashi decanta lavashai. Termina, Samuel. Não temas, cantar na paz. Não tema, homem, cantar na paz. Eu sou contigo, eu sou o teu socorro, e cantar na paz. O teu socorro presente, e cantar na paz. Não ligue o que falo de ti, e canta. Deixe o que falo, e cantar na paz. Eu cuido de ti, a honra é minha, a glória é minha, cantar na paz. O que eu tenho preparado, cantar na paz. Tu nem imagina o que eu vou fazer. Eu vou te aperfeiçoar, eu vou te dar talentos, cantar na paz. Dons espirituais, cantar na paz. Porque eu quero te usar, então, para salvar vidas e almas que tenham perdida, e cantar na paz. Eu sou contigo. A tua situação eu vou mudar, e cantar na paz. Não vai continuar nessa mesmice, e cantar na paz. Eu sou contigo, filho, e com aquela que é tua companheira. Eu vou transformar e cantar na paz. E tu verás que eu sou contigo.
Eu sou Deus de Israel, não temas, não saiam de perto de mim, não saia e não vá para longe, fica perto de mim, aonde meu olho está te guardando de todo mal e de toda seta maligna de cantar. Nenhum mal chegará até a tua tenda de cantar. Fique em paz, porque eu não deixarei faltar nada. Não deixarei que venha faltar nada para ti e para os teus. Eu vou te aperfeiçoar para que tu cresça mais. Tu não ficarás somente em uma posição. Eu vou te escalar em outras de cantar, para que tu veja que eu sou contigo. E te darei discernimento sobre a minha palavra, para que tu possa expressar aquilo que eu quero de cantar. Fique em paz, eu te abençoo. Ela é mais de Hanalava, sai do Espírito não, igreja. Já encerrar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Akime Hanavashi de Glória a Hanavashi. Deus, poderoso seja teu nome, Jesus. Ketei Hanalavashi Hanamanavasha. Meketei Hanalami. Aleluia, Jesus. Ketei Hanalavashi. Santo Deus. Eremakimi Hanalaimi Hanalavashi. Ketei Hanalaimi Decanta Lavasha. Maravilhoso Senhor é tu, Jesus. Deremakimi de Hanalavashi. Tão grandioso é teu nome. Ketei Hanalaimi de Vashi. Irimikanterei Hanalavashi. Akimi Hanaimi Decanta Lavasha. Leremai Decanterei Hanalavashi. Tu és santo. Akitei Hanaimi Decantaravashai. Eremaki de Hanaimi Decantere Hanalavashai Decantalavashi. Irigai de Hanaimi Decantalavashi. Glória, glória, glória. Canta Lavashi de Hanamaki Mide. Aleluia, Deus. Eme Anaki Anavashi de Canta Lavashai. Espírito Santo da Ele verdade. canterei Hanalavashi. Termina isso. Deus maravilhoso. Não temas, Jesus está querido. do eu te guardando de cantar. Fiel, meu Pai, tu és santo, santo, Não temas. santo, Jesus. Porque tuas causas já foram resolvidas. Aleluia, Deus. Eu vou lhe cantar as paz, Santo da transformar verdade, aleluia. tu e a tua casa. Tu és a verdade, Senhor Jesus. Eu sou contigo, mulher, e cantar. Oh, Deus maravilhoso. Fica em paz e cantar. Glória a Deus. Permaneça na minha palavra e cantar. Aleluia, Jesus. Honra minha casa. Fica comigo e eu te abençoarei 3 vezes mais de cantar. Eu sou o Senhor dos exércitos, Oh, glória, que aleluia, cuida da Deus. tua saúde e da tua vida financeira de cantar. Eu sou contigo, mulher. Nenhuma condenação sobre ti há de cantar. Oh, glória, Porque aleluia, eu Deus. sou contigo. Tu és minha, de cantar. Santo e poderoso, Senhor. Eu estou visitando o teu lar agora, de cantar. Colocando todo o mal por terra, de cantar. Oh, Deus tremendo. Todo espírito imundo, de cantar. Já foram lançados, Glorioso és de tu, cantar. Jesus. No abismo do inferno, de cantar. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, te renovo todos os dias, para que tu venha ter força de cantar, para que tu não venha desistir da caminhada de cantar,
Vai ter dias que não vai ser fácil, mas eu estarei contigo, pelejando, recantar, Pai, para que tu não venha desviar dos caminhos, para que tu não venha desviar do meu caminho. Eu sou contigo e te abençoo. Eu te abençoo. Glória a Deus. Vai em paz, meu filho. Lembra-se que eu sou contigo. Volte para cá, vocês ficam aí. Antes de eu dar as bênçãos apostólicas, deixa eu explicar. Josué, deixa eu falar aqui algo para ti. Essa primeira parte da oração que eu fiz, o Senhor dizia, Josué, que tu tá na fase da moldação. O Senhor, Ele está te moldando. Para quê, pastor, que o Senhor está te moldando? Porque o Senhor, Ele quer fazer você ser grande. E para você poder ser grande, você precisa ser moldado. Quer ser moldado, pastor, na linguagem? O Senhor está te ensinando a ter responsabilidade, se dedicar mais à igreja, ter mais compromisso. E o Senhor, José, o Senhor tem coisas grandes para te dar. Até nome o Senhor Ele vai te dar. Viu? O Senhor tem coisas grandes para te dar. Viu? Irmã, na hora que eu estava orando pela senhora, o Senhor estava falando muito do amor. Muito do amor. E na área da espiritualidade, irmão, os demônios se levantam muito no mundo espiritual, tipo para lhe crucificar, para querer abater a sua fé. E o Senhor disse, irmão, que todas as dificuldades que a senhora já passou, Ele foi a única pessoa que esteve com a senhora. Irmã, se não fosse o amor dele que Ele sente pela senhora, a senhora nem na presença era para estar mais. Ele tem lhe sustentado. Apesar de até comentários de pessoas próximas suas, fazem comentário, irmãos, e não entende o agir do Senhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas essa fase ruim vai chegar um dia que vai dar um basta. O Senhor vai dar uma melhorada. E a senhora que está aí sentada, a primeira parte da oração que eu fiz, o Senhor falou muito daquele pessoal lá. Disse que eles estão lá, mas não é do agrado do Senhor. E o Senhor tem falado muita palavra de atrapalho. Vai chegar um tempo o Senhor vai colocar outra pessoa no seu caminho. E foi isso que o Senhor falou na hora que eu estava orando. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos orar para encerrar. Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua presença, por o Senhor nunca ter nos abandonado. Também quero te agradecer, Pai, pelo Senhor provar que nos ama, Pai. Senhor, eu sei que não é fácil o Senhor estar na tua presença, porque as lutas vêm. Mas Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Quando vier as lutas, esteja comigo na luta. Glória a Deus. Quando vier o momento de eu me sentir vazio, esteja comigo.
preenche o vazio. Oh, glória. Quando chegar o momento, Senhor, de batalha, seja o meu general. Senhor, quando chegar o momento de eu achar que estou perdendo as forças, me fortalece. Porque, Senhor, eu sei disso, Pai, que não tem outro caminho além de Ti, Senhor. E um dia nós queremos ir morar no céu. Nos sustenta, Senhor, na Tua presença. Faz a gente perseverar, Senhor, até o fim. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Pai, que o Teu Espírito Santo que está aqui, Senhor, nos fortaleça. Que o Teu Espírito Santo possa nos renovar, Senhor, nesta noite. Ah, Senhor, Deus da glória, é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o Teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que eles têm ofendido. E não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória que é dada para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: dê uma linda salva de palmas. Não saia sem antes você cumprimentar o seu irmão.